Oi, gente, seja bem-vindo a mais um programa Tati Elas. É uma alegria ter você aqui novamente para aprender conteúdos que nos ajudam na nossa vida cristã. E hoje, gente, o tema é um tema que eu estou amando aprender, que é sobre idolatria do corpo. Nós vamos conversar um pouco sobre qual é aí o que nós devemos fazer para glorificar a Deus através da nossa alimentação, da maneira como nós cuidamos do nosso corpo. E para nos conduzir neste tema importante, está comigo a nutricionista Thelma Feltrin. Ela é nutricionista, professora do curso de graduação há 17 anos. Olha, gente, quanta experiência ela tem. Atende em consultório, então você pode se consultar com ela, ter aí a sua dieta reguladinha por ela. Oi, Thelma, seja bem-vinda. Prazer estar aqui, viu, Tati? Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa abençoar as pessoas com um tema tão atual e importante. Verdade, verdade. Você sabe que eu estou muito feliz a gente poder conversar um pouco sobre isso, né? Eu acho que isso é um que traz peso para nós mulheres, né, Thelma? A gente não saber qual é ali o limite, até que ponto a gente glorifica a Deus, que ponto que é um excesso, né? Sim. E pensando nisso, é muito comum a gente ver mulheres estarem insatisfeitas, né, ali com o seu corpo, com o seu peso. E aí tem muitas dietas, elas começam, às vezes, procurar aquelas que aparecem na internet, né, aquelas coisas que dão um efeito, né, um resultado muito rápido. Mas quanto isso impacta a nossa saúde? E isso realmente, assim, dá resultado a longo prazo? Tá. Acho importante a gente falar, Tati, sobre essa busca por esse peso ou por uma imagem, né, ou pela beleza em si, porque nós mulheres somos muito cobradas, né, pela sociedade de nos apresentarmos de modo belo, né? Mas a gente precisa pensar um pouquinho nessa... qual o propósito disso, né? Então, quando eu penso em reduzir peso, quando eu estou insatisfeita com o meu peso, com o meu corpo, primeiro é entender qual o propósito disso. Será que eu realmente preciso, né, reduzir peso? Preciso fazer dieta? E aí que as pessoas às vezes se perdem porque elas estão sempre em busca de um peso menor. Eu brinco que se a gente perguntasse para uma população feminina quem está feliz com o seu peso, pouquíssimas diriam que estão felizes com aquele peso. Sempre querem reduzir 2, 3 quilos. Parece que é meio chique a gente falar que está de dieta, né? Não como isso, não como aquilo. Mas a gente é bombardeado o tempo todo. Então, para ter um peso menor, para ficar dentro de um padrão de beleza... que é estabelecido pela sociedade, mas que nem sempre é saudável pra gente. Porque cada um de nós tem uma genética, tem uma história de vida, Sim. que muitas vezes aquele peso que é preconizado até por órgãos de saúde, ele não se encaixa no seu perfil. Então, primeiro é ter sabedoria para escolher o peso que seria saudável para o seu perfil, né? A sua genética. Agora, essas dietas que a gente vai encontrar milhares disponíveis na internet, nas redes sociais, a gente encontra dieta para tudo, né? E muitas vezes são dietas que levam a gente a fazer uma restrição muito grande dos alimentos. E isso faz a gente, muitas vezes, passar fome, e isso gera mau humor, isso gera uma descompensação, porque faltam os nutrientes, e tudo isso em busca desse peso, que muitas vezes ele é inalcançável. Então, elas têm resultado? Tem, às vezes a curto prazo a pessoa reduz peso, mas ela não consegue manter esse peso depois, né? Então, às vezes é melhor a gente fazer uma alimentação equilibrada, saudável, comendo de tudo, para ter mais saúde, né? E não olhar só para o peso. Às vezes ela olha para o peso e não olha para a saúde. Então, reduzir o peso, mas o que ela teve que fazer, né? E até prejudicando a sua saúde para chegar naquele peso. Então, muitas vezes essas dietas restritivas demais, né? Que ficam sem comer muitos alimentos, ou muitas horas sem comer nada, elas trazem alguns prejuízos sérios para o nosso corpo. Ô, Thelma, e eu percebo que, assim, essa insatisfação que você colocou, às vezes a pessoa começa uma dieta, ela atinge o peso, aí ela está insatisfeita, ela vai para uma outra meta, é uma coisa que parece que não tem fim. É isso mesmo? Você que atende, você que lida com várias mulheres, né? Com homens também. Essa insatisfação é algo mais, né? E aí a gente precisa até refletir
investigar e consultar a Deus sobre essa insatisfação, né? Porque quantas vezes a gente é insatisfeito em diversas áreas da vida e essa é uma área em específico. Sim. Por quê? Porque a visibilidade, né, ela é muito grande. Sim. As pessoas, elas nos veem primeiro. Então, ela vê a nossa aparência. Depois ela vai conhecer o nosso modo de pensar, de falar, o nosso interior. Sim. E quando a gente só pensa nessa beleza física e nesse peso, ele vai, e gera essa insatisfação, então parece que nunca tem um limite. Por quê? Porque a gente sabe que isso é passageiro. Né? A gente precisa cuidar do nosso corpo físico, mas eu preciso cuidar muito mais do meu corpo espiritual, porque as duas coisas, elas são juntas. Sim. Mas se eu cuido só do exterior, que vai se corromper, né? Paulo fala lá para os coríntios, olha, esse corpo exterior, ele vai se corromper. Então, à medida que eu vou envelhecendo, eu vou vendo isso, né, acontecer de uma forma muito evidente, e se eu não entendo que esse processo de envelhecimento, de deterioração desse corpo externo, ele é natural e eu preciso me contentar com isso, né, no Senhor, eu vou sempre estar insatisfeita. Sim. E vou sempre buscar um recurso para lutar contra isso, seja um recurso de dieta ou de estética, de cirurgia, de cosméticos, que tudo bem a gente cuidar, mas com equilíbrio, né? Entendendo que isso vai se deteriorar. Sim. Eu achei interessante que você falou, né? Respeitando o seu corpo, né? Cada uma tem um peso de acordo com a sua estrutura, né? E isso é bonito porque Deus nos fez únicos, né? Não tem ninguém que tenha a mesma forma, assim, mesmo DNA, né? Sim. A gente é único. E pensando nisso, como que a gente sabe qual é aí o peso ideal para uma pessoa? Como funciona essa determinação de peso ideal? Tá. Acredito que quem está nos assistindo já deve ter ouvido falar sobre um índice, que é o Índice de Massa Corporal, que é o IMC, que os médicos falam, os nutricionistas, os educadores físicos, você vê isso em todo lugar. Esse índice, ele é determinado pela Organização Mundial de Saúde. E aí tem lá os parâmetros, as categorias, né? Baixo peso, eutrofia, que seria a normalidade, sobrepeso, obesidade. Mas tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente, como você falou, nós somos únicos. Quando a gente pega esse índice, ele colocou todo mundo junto ali. Então, para olhar para a população como um todo, quando a gente ouve aí na mídia, né, a população brasileira, mundial, está cada vez mais obesa, olhando para esse índice. Então, quando eu olho assim de uma forma macro para todo mundo, ele pode me dar um diagnóstico. Mas quando eu vou para o indivíduo, aí eu tenho que tomar cuidado, porque o IMC nem sempre ele vai ser aquele estipulado para todo mundo, vai ser o seu. Então, para você ter uma ideia, no IMC é colocado homem e mulher no mesmo valor ali dentro. E a gente sabe que é uma composição diferente de gordura, de músculo. Então, eu não posso colocar uma mulher com a mesma idade e um homem com o mesmo peso, porque são composições diferentes. Então é importante individualizar e ver esse histórico. Qual é o seu histórico? Como você foi na infância, na adolescência? Como são seus pais em termos de peso, né? Então, filhos de pais obesos, eles têm uma tendência a ser obesos. Não que a gente queira que isso aconteça e que se perpetue, mas é entender que talvez eu não tenha um IMC de eutrofia, mas eu ficar ali no IMC de sobrepeso e ter uma vida saudável já é suficiente. Porque eu posso encontrar pessoas que estão acima do peso e serem saudáveis. E pessoas que estão dentro de um peso, de acordo com o IMC adequado, e não serem, né? E não serem saudáveis. Então, por isso que a gente fala, existem pessoas que têm um IMC mais alto e são saudáveis? Sim, ela faz atividade física, ela cuida da alimentação, ela tem uma boa noite de sono, ela não bebe, ela não fuma, ela tem um estilo de vida saudável. Sim. E aí, tudo bem ela ter o peso um pouquinho acima, né? Então, cuidado, né? Eu falo para as pessoas, cuidado para não ficar buscando somente o peso e não olhar o todo, o seu estilo de vida. Outra coisa que eu percebo é que, assim, muitas vezes a gente nem vai por esses parâmetros
que são aí indicados, né? A gente vai pela comparação, né? Também. Então, eu olho um corpo e aquilo passa a ser o meu objetivo, a minha meta. E como a gente lida com isso, né? Porque, às vezes, é impossível atingir aquilo, né? Sim. Pela estrutura. Ou eu já vi também, assim, pessoas que buscam aquela meta de peso, mas sem um acompanhamento. E quando chegam, ao invés de ficarem mais bonita, você fala, nossa, envelheceu muito, né? Como é isso, Thelma? E essa questão da comparação, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente numa fase da vida onde está tendo um amadurecimento, né? Que é a fase da adolescência. E que tem muito essa questão de se comparar. E nós, mulheres, muitas vezes nos comparamos muito, né? A gente olha para a roupa da outra, olha para o peso e tem que tomar cuidado, Tati, porque realmente a história de uma é diferente da história da outra. Sim. E essa busca, né, por um corpo perfeito não existe. Mesmo que a gente idealize isso, ou admire isso em celebridades, a gente sabe que tem muito jogo de luz, de Photoshop, de recursos para melhorar aquela imagem que está sendo mostrada para a gente. Seja numa rede social, numa revista, num filme. Muitas vezes aquilo não é o real. Sim. Né? Quantas vezes a gente vê uma celebridade no dia a dia, né? Na praia, nos supermercados, e fala, poxa, como ela é diferente, né? Porque realmente existe algo que é meio que maquiado ali. Então, muito cuidado com essa comparação. Outra coisa que é importante é a gente evitar cada vez mais falar sobre o corpo das pessoas. Principalmente dentro das casas, né? Quantas vezes as mães, elas fazem comentários com as suas filhas, principalmente, na fase de desenvolvimento, e uma cobrança muito grande, né? Olha, você está engordando, cuidado com esse peso, está comendo isso. E isso vai criando, na criança, no adolescente, uma insatisfação. Poxa, meu peso não tá bacana, minha mãe está comentando o tempo todo, meu pai, meus irmãos. E isso faz, muitas vezes, essa adolescente, essa jovem, buscar recursos não saudáveis de práticas alimentares ou de excesso de atividade física para satisfazer as outras pessoas. Sim. Né? Então, é muito importante a gente olhar para o corpo com uma certa neutralidade. Sim. E como, por exemplo, uma mãe que está em casa e percebe ali que realmente a filha tem comido bastante bobeira, tá ali com sobrepeso, como ela faz para fazer uma mudança, ajudar essa adolescente, essa criança, sem fazer esse terrorismo aí, sem ser uma coisa agressiva? Sim. Como ela faz para... Bom, primeiro, como mães, né, e donas de casa, e pessoas que são responsáveis aí pela alimentação, a gente precisa zelar por uma alimentação saudável, equilibrada, né? Então, fazer esse planejamento das refeições para que evite excesso de alimentos que possam realmente levar a um comportamento inadequado. Então, excesso de alimentos que a gente chama de ultraprocessados, né? Então, refrigerantes, guloseimas, isso precisa ter uma certa ordem dentro da nossa alimentação, né? A outra coisa é zelar pelo equilíbrio nas refeições e conversar com essa adolescente, com essa filha, esse filho, que está comendo excessivamente. Então, às vezes são questões emocionais, são problemas que ela tem de relacionamento na escola. Então, acho que é trazer para uma conversa e primeiro ouvir a filha, o filho, sim, sobre o que está levando ela a comer daquele jeito. Às vezes ela pode estar comendo na frente da televisão, e isso faz ela comer muito mais. Às vezes é um desequilíbrio no horário das refeições, então está ficando muito tempo sem comer. Então precisa primeiro conversar para entender, sim, esse contexto. Às vezes a facilidade, né? Eu vou naquilo que está pronto, que está fácil, né? Um salgadinho, uma bolacha que eu pego e abro, né? E isso eu trago como responsabilidade para as mães, porque nós precisamos zelar por isso, pela alimentação da nossa família. E aí a gente precisa refletir um pouquinho, né, Tati? Será que eu estou sobrecarregada com outras coisas? Ou dedicando muito do meu tempo para algo que não é importante e negligenciando na alimentação, na programação da alimentação da minha família? Sim.
Então, a gente fala, né? Não tenho tempo, não tenho tempo, trabalho fora, não tenho tempo. Poxa, vamos rever isso? Será que não dá no final de semana para eu me programar, para eu programar a refeição da minha família? Ou trazer todo mundo para participar, né, dessa programação, desse cuidado no preparo das refeições, para que a família toda possa se beneficiar com isso. Porque às vezes a criança ou o adolescente come qualquer coisa, né, porque não tem ali disponível para ela uma refeição balanceada. Sim. Né? Então, acho que é principalmente o diálogo para entender por que está comendo daquela forma, e esse planejamento das refeições, para que toda a família possa ter acesso a essa alimentação equilibrada ao longo aí da semana. E isso não significa que não vai de vez em quando pedir uma pizza, né? Sim. Isso faz parte desse equilíbrio também. Né? Agora, fiquei curiosa, como que é o seu planejamento alimentar? Você separa um dia da semana e organiza ali o que você vai fazer durante a semana? Como é? Conta pra gente. Olha, eu acho que depende muito da rotina da família, né? Eu tô numa fase agora em que as minhas 2 filhas estão na universidade. Então, elas não almoçam mais em casa. Tá. Então, às vezes, só eu vou almoçar. Às vezes, eu e meu marido, se ele tá trabalhando de casa. Então, aí eu consigo ter alguma... Eu gosto muito de deixar coisas congeladas. Refeições, às vezes, prontas, congeladas, preparadas por mim mesma. Ou encomendadas por pessoas que fazem uma refeição caseira. E aí, na correria, num dia que eu trabalho, chego em cima da hora do almoço, é só descongelar e consumir. Ou também gosto muito de pensar em sobras planejadas. Como é Ou isso? seja, vou lá no final de semana cozinhar, fazer uma refeição para minha família. Certo. Eu já faço um pouco a mais, sabendo, segunda-feira eu não vou ter tempo de preparar. Então, a comida do sábado eu como na segunda. A comida do domingo eu já faço um pouco a mais para comer na terça. Ou congelo isso. Então, sobras planejadas. Que legal é isso. muito bacana para gente para isso nos salvar em algum momento que a gente não tem esse tempo. Sim. E sempre olhar, Tati, para aquelas sobrinhas da geladeira. Sabe quando vai sobrando? Sei. Sobrou um legume de um dia, sobrou a carne de outro dia, sobrou um pouco do arroz outro dia, pronto. Vamos fazer um alimento reformado ali. Então, um arroz reformado que pode virar um arroz de forno, ou uma massa que eu posso colocar esse legume, essa carne. Então, sabe transformar? Dá uma simplificada também, Simplificada na alimentação. Gente, esse programa é ao vivo, você pode tirar todas as suas dúvidas. Você também pode se inscrever no nosso canal, compartilhar, assim você nos abençoa esse projeto que não tem outra finalidade a não ser levar conteúdos relevantes para abençoar a sua vida. Tem uma pergunta aqui. Percebo que minha filha de 8 anos hoje come muito pouco. Mas até 5 aninhos ela comia bastante. Isso é normal? Normal da idade e crescimento? Precisa ficar de olho no porquê que ela está comendo menos, né? De 5 para 8 anos, às vezes pode ter uma certa queda, mas porque ela está numa fase agora que ainda não é nem a pré-adolescência, né? Onde às vezes reduz um pouquinho. Porque a criança tem fase de crescimento lá no comecinho, né, bebê, que ele come um pouquinho mais. Quando vai chegando na fase, às vezes, de 5 anos, diminui, e depois, quando vai chegando na pré-adolescência, ele aumenta. A adolescência é uma fase que eles comem muito. Então, precisa verificar. Ela está comendo menos, e ela está restringindo alimentos que ela tem medo desse alimento. Então, por exemplo, não é esperado que uma menina, um menino de 8 anos, deixe de comer batata frita porque ele acredita que aquilo vai fazer mal para a sua saúde. É claro que não devemos comer batata frita todos os dias, mas no final de semana, vai sair com a família, vai comer um lanche e poderia se inserir normalmente ali. Então, precisa ver o medo que a criança está tendo. É medo daquilo fazer mal, daquilo engordar? Aí precisa conversar e talvez buscar ajuda. Ou verificar, está reduzindo tudo de maneira geral? Está deixando de comer... Ou está beliscando mais. Né? Então, ou às vezes comeu muito no intervalo, né? Beliscou alimentos no intervalo e na hora da refeição está comendo menos. Então, precisa analisar o que está acontecendo no contexto geral. Né? É uma refeição só? É no geral? É um grupo de alimentos? Né? E muito cuidado, Tati, porque hoje em dia, nas redes sociais, nas mídias, vem muita informação de alimentos
que a gente chama de terrorismo nutricional. Falando, não pode comer gordura, não pode comer alimentos que tenham lactose, glúten. Sim. E aí, as pessoas, sem filtrar muito isso, acabam inserindo isso na sua alimentação. Então, é importante essa mãe cuidar, conversar e entender o porquê. É um pai, olha só. Que legal, Pronto. né? É, muito bacana. É um pai querendo saber, que coisa maravilhosa. E o que é restrição e compulsão alimentar? A gente fala tanto, né? Sim. Em que momento eu percebo, assim, que eu estou num estágio de compulsão ou é só uma fase? Como é? Até pensando nessa criança, né? A gente pode observar uma restrição. Então, é quando eu como menos do que eu preciso. Tá. Então, existem dietas que são dietas restritivas. E essas dietas restritivas, veja, o nosso cérebro, Tati, ele está programado para quando a gente restringe muito, ele vai num sistema de compensação economizar aquilo que a gente gastaria. O nosso cérebro não é programado para a gente reduzir peso. Tá. Por quê? Porque a redução de peso é um estresse para ele. Então, quando a gente começa a restringir muito, restringir a ponto de passar fome. Né? Então, eu diminuo muita quantidade. Ou eu tiro um grupo de nutriente. Tirei toda a gordura da minha alimentação. Ou todo o carboidrato. Ou todo o carboidrato. Eu estou fazendo uma restrição que não é saudável. Se eu tenho um consumo exagerado, e aí, é claro, eu preciso reduzir, mas não é... Então, restrição é sempre abaixo do que eu preciso. Tá. Que nós precisamos de uma quantidade natural, normal, para fazer as atividades do dia a dia. A compulsão vai ser essa quantidade exagerada consumida em momentos que geralmente nós estamos sozinhos, não estamos na frente de outras pessoas e a gente meio que faz isso escondido. A gente perde o controle. Porque exagero é diferente de compulsão. Às vezes a gente exagera. Foi numa festa, a gente acaba comendo um pouquinho exageradamente por causa da situação. Sim. Isso é perfeitamente normal. Agora, a compulsão é quando eu chego em casa no final do dia, sem fome, e eu começo a comer e eu não consigo parar de comer. E isso acontece num período curto de tempo. Sim. Então, vou dar um exemplo do que seria uma compulsão. Eu comi uma pizza inteira com 2 litros de refrigerante e ainda comi um pote de sorvete. Isso é uma compulsão. Quando essa compulsão acontece regularmente, então, semanalmente ela está acontecendo, nos últimos meses isso vem se repetindo, precisa buscar ajuda, porque isso pode ser uma compulsão alimentar, que pode levar a uma obesidade ou a um transtorno alimentar. Sim. Sabe que uma coisa que acontecia muito comigo, e eu já conversei com outras pessoas, eu chegava à noite, minha cabeça começava a dizer assim, tudo que tinha na geladeira. Tem isso, tem aquilo. E eu já tinha jantado, não estava com fome, mas ficava pensando que eu tinha que comer aquilo que estava na geladeira. Sabe quando fica sugestionando? Mas eu comecei a perceber, Thelma, que tinha um gatilho isso, que era eu sentar na frente da TV e aí já vinha esse dispositivo. Isso é comum? É comum. E muitas pessoas... por que isso acontece no final do dia quando a gente está em casa? Primeiro que é um momento que a gente está mais relaxado, né? Então, você trabalhou o dia todo. E aí, Tati, algumas pessoas, elas restringem ao longo do dia. Então, elas começam o dia e elas falam, hoje eu vou cuidar da minha alimentação, hoje eu vou fazer dieta. Então, aí no café da manhã, ela come bem pouquinho. Ela só vai comer uma fatia de pão light integral com ovo. Pronto. Aí vai pro serviço, trabalha a manhã toda, não come nada. Aí no almoço, ela só come uma saladinha com um frango grelhado. À tarde, uma maçã. Quando chega à noite, concorda que ela tá com fome? Sim. Ela restringiu o dia todo. Aí quando chega à noite, essa fome tá acumulada. E a hora que ela tá em casa, ela tem a geladeira cheia de atrativos, e aí ela não aguenta. Claro, por quê? Porque o cérebro tá pedindo carboidrato, tá pedindo alimento. E aí ela começa a comer, aí ela tem aquela visão daquele chocolate, daquela sobremesa, ela come e ela pensa assim, bom, já que eu comi isso, que na cabeça dela
estava que ela não podia comer. Então, é um gatilho. Já que eu comi isso, eu vou comer todo o restante E aí que tá aqui. amanhã eu volto, eu retomo. Exato. Ou amanhã eu vou pra academia e eu faço atividade física a manhã toda. E aí é só hoje que eu vou fazer isso, Exato. né? Outro gatilho é o sentar na frente da televisão. Porque daí a gente já tá acostumado. Eu sento, eu pego alguma coisa para petiscar, vou comendo. Quando eu vejo, comi tudo aquilo. E já me perdi, porque a televisão nos desconecta mesmo. E isso acaba acontecendo. Sim. Então, a gente precisa primeiro parar e entender. Por isso que é muito importante a gente se conhecer, né? Eu já sei o meu ritmo de me alimentar. Eu já sei esse mecanismo. Eu tô identificando isso. Vamos, então, trabalhar com o domínio próprio, Sim. né? Da gente, eu já sei que quando eu sento na televisão, isso é um gatilho. Então, ou eu não vou sentar na televisão, naquele momento, ou eu não vou comer na frente da televisão. Eu faço a minha refeição, sentada à mesa, e depois eu vou assistir a televisão. Mas precisa quebrar esse gatilho. Sim, muito bom. E a restrição e a compulsão que você falou, como essas práticas impactam a nossa saúde e o nosso relacionamento com Deus? Tem alguma coisa a ver com o nosso relacionamento com Deus? Tem, porque, veja, se eu estou fazendo uma restrição, eu estou impedindo o meu próprio corpo de trabalhar como ele deveria. Então, eu estou sacrificando, né, esse corpo que tem uma necessidade diária, porque Deus ele nos fez seres para comermos todos os dias. Ele não nos fez para comer uma vez por semana. Ele não nos fez para comer uma vez por dia. Né? Então, isso eu estou negligenciando um cuidado que eu tenho com o meu corpo. Sim. O exagero frequente, né, a compulsão alimentar frequente, também. Então, a gente precisa ver, né, Tati? Será que essa compulsão também não está chegando por uma insatisfação, às vezes até emocional? E quantas vezes essa compulsão acontece porque houve alguma desilusão nesse meu dia? Isso é muito comum. Nossa. Então, eu tive alguma desilusão no trabalho, em algum relacionamento. E aí, de modo errado, né, que eu deveria buscar a Deus na solução dos meus problemas, eu busco isso na alimentação. Porque também é uma fonte de prazer, né? Sim, é uma fonte de prazer e, erroneamente, a gente acredita que comer naquele alimento, ou aquele doce, ou aquele chocolate, isso vai trazer a solução do meu problema. Ou aquele prazer momentâneo. Sim. Ou a questão do merecimento. Quantas vezes a gente fala, né? Hoje tive um dia tão difícil, eu mereço agora tomar um belo de um sorvete. Então, eu quero falar para você que está assistindo a gente não merece. A gente não merece isso. Né? Porque se a gente for pensar nas nossas faltas, nas nossas falhas, nos desvios que a gente teve ao longo do dia, a gente não mereceria nada de comida. Sim. Né? Então, a gente precisa se achegar a Deus e levar essa dificuldade diante dele. Sim. Olha, eu estou tendo dificuldade com as minhas questões emocionais, eu preciso desse equilíbrio, dessa ajuda. Sim. E Deus, ele vai nos ajudar a achar esse domínio próprio, esse equilíbrio, com a alimentação e com o cuidado do nosso corpo. Ô, Thelma, como que a gente lida de forma saudável com a comida? Como é que a gente olha para aquilo e interpreta, passa a pensar naquilo de uma forma que vai fazer bem pra gente, sabe? Por um período eu comecei a pensar, o alimento é para me nutrir, não é para me dar prazer. Isso começou a me ajudar, sabe? Mas qual é a forma correta da gente pensar? Então, e na verdade ele tem um pouco de prazer, né, Tati? Se tem. ele tivesse prazer, Deus não teria nos dado papilas gustativas. E tantas diversidades, E né? tanta diversidade. Então, a gente precisa... O que seria um comer equilibrado? Primeiro, um comer consciente. Então, quando eu vou comer, eu preciso estar com atenção ali. E muitas vezes a gente não dá ou não coloca na nossa vida o espaço que a alimentação merece. E esse espaço tem que ser um espaço equilibrado. Então, planejar minha alimentação, eu zelar pelas minhas escolhas. E esse planejamento não é só do que eu vou comer, é desde a compra do alimento. Que dia que eu vou fazer a compra? Onde eu vou comprar? Eu estou controlando a minha despensa, né? O que eu vou fazer de alimento essa semana? Então, esse planejamento mínimo, que não precisa a gente virar escravo do alimento. Né? Então, é um planejamento mínimo. Comer com consciência, então, é fazer escolhas alimentares conscientes. Estar presente também no momento que está comendo, Estar presente. Né? Ou seja, no horário da refeição, eu vou primeiro olhar para aquele alimento.
né? Agradecer por ele, agradecer por quem plantou aquele alimento. Só isso, Tati, já faz a gente meio que desacelerar um pouquinho, né? Porque às vezes a gente pega a comida, a gente nem olhou e já começa a comer, né? De uma forma Ou tá comendo automática. E agora é assim, né? Exato. Comendo e tá ali no celular. Ou comendo no carro. E veja, de vez em quando isso acontecer por um imprevisto, tudo bem, a gente não precisa se culpar por isso também. Mas isso está acontecendo regularmente, é uma negligência da minha parte, né? Nesse cuidado com a alimentação. Então, eu comendo a fazer escolhas conscientes, é ter uma diversidade nesses alimentos e olhar, né? Eu tô comendo, no meu dia, tá aparecendo vegetais? Sim. Ou tá aparecendo apenas alimentos prontos? Que eu abro o pacote e eu como? Né? Então, acho que essa análise, isso nem precisa de nutricionista, né? É só a gente olhar o que eu tô colocando na minha mesa, para dentro de mim. E desconstruir também, né? Porque por muito tempo, para mim, na minha vida, a cozinha era um fardo, sabe? Cozinhar era um peso. Mas eu nem percebi que isso nem... Eu percebi depois de um tempo que não era meu, entende, Thelma? Era falas de outras pessoas que eu fui pegando, sabe? Ai, perco muito tempo na cozinha, perco muito tempo no mercado. Quando eu mudei essa chave através do Design Divino, né? Que é um curso, gente, que para mulheres, para resgate da feminilidade, isso mudou para mim. Eu comecei a ter prazer nisso, prazer em organizar, prazer em ir ao mercado, entendendo que aquilo também glorificava a Deus, porque eu estava cuidando da minha família, né? Temos mais uma pergunta aqui. Quer falar sobre isso? Eu ia só comentar que a sociedade, né, o mundo que a gente vive, ele cobra muito, ou traz a mensagem de que a mulher não deve ficar presa à cozinha, que isso é inferiorizá-la. E a gente é uma forma de demonstrar amor, né? Cozinhar, gente, é uma forma de demonstrar amor. Sim. E é muito... traz uma autonomia pra gente quando a gente consegue cozinhar. E não precisa ser a melhor cozinheira do mundo. É fazer o básico. E hoje em dia tem tanto recurso. E aí sim, eu acho que os canais, né? Tem tantos canais no YouTube. Receitas, práticas, né? Que você possa fazer sem ficar o dia todo na cozinha, né? De uma forma prática, saudável e demonstrando amor, carinho pela sua família e por você mesmo. Né? Sabe uma coisa que mudou pra mim? Até lavar louça. Hoje eu não lavo louça ouvindo nada, eu estou totalmente presente. Quando termina, eu tenho uma sensação de prazer, de gratidão a Deus pela minha casa, pelo alimento, porque você olha aquilo assim, são coisas simples, né, Thelma, mas que o nosso coração transborda de gratidão. Quando você arruma a cama e você olha aquele quarto arrumadinho, você fala, glória a Deus por isso, né, é simples, mas assim, é o que Deus me proporciona. Acho que a gente precisa resgatar isso, né, o contentamento. Pra gente se tornou tão natural ter o alimento na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, que a gente não valoriza isso, né? E uma outra coisa que a gente precisa valorizar, Tati, a gente muitas vezes se queixa, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho quem me ajude. Mas a gente tem tantos recursos que a gente esquece. Tá tão no nosso dia a dia. A gente tem tantos eletrodomésticos que antigamente não existiam. Pois é. Que olha como facilita a nossa vida. Então, acho que trabalhar pra gente ter esse olhar grato, né? Pela disposição em fazer o alimento, por ter saúde, por estar ali preparando, né? Então, a gente tem que realmente trazer essa gratidão pela oportunidade que a gente tem de poder cozinhar, preparar os alimentos e cuidar, né, de nós, da nossa família. Verdade. Tem mais uma pergunta aqui. Thelma, vem em algum lugar que dormir de estômago vazio faz bem para a renovação das células? Isso procede de alguma maneira? Veja, a gente tem que evitar uma refeição muito volumosa e de difícil digestão antes de dormir. Tá. Justamente porque a gente vai dormir e é um momento que a gente não gasta muita energia, porque vamos estar repousando. E quando a gente faz uma refeição muito próxima ao horário de dormir, difícil de digerir, isso pode trazer alguns problemas para a saúde. Desde o retorno desse alimento, então pessoas que têm refluxo, isso, e até mesmo atrapalhar esse sono. Quando ela fala estômago vazio, então esse tempo, vamos pensar nesse tempo. O recomendado é que seria um intervalo de 2 horas. Então, a última refeição, 2 horas, o ideal seria antes de eu dormir. Não tem condição porque estudo à noite, trabalho até tarde. Então, fazer uma refeição menos pesada, mais leve, né? Que não seja muito difícil de digerir. Agora, existem algumas
mecanismos ou reações químicas que acontecem no nosso corpo durante a noite que, independente do estômago vazio ou não, ele vai acontecer, né? A produção de melatonina, de algumas enzimas. Então, não precisa estar com esse estômago vazio, tipo, comi só às 6 da tarde e vou dormir, porque daí vou ficar um período muito longo, né? E aí precisa ver se a pessoa não vai estar dormindo com fome, que ela nem vai conseguir dormir com fome. Porque comigo acontece um efeito contrário. Eu preciso comer, é como se aquilo me aconchegasse, sabe? E eu conseguisse dormir melhor. Sim. Eu já pratiquei jejum intermitente, já fiz isso. Mas eu percebo que, assim, aquela comidinha leve ali, um chazinho com uma bolachinha, com uma torradinha, é como se o meu sono é melhor. E aí você falou uma coisa interessante. Quando eu falo dessa questão de 2 horas, tô falando de um jantar, né? Eu posso tomar um chazinho, uma torrada, um biscoito antes de dormir? E dormir em seguida, sim, porque daí é muito, muito pequeno, né? E não vai atrapalhar esse sono. E aí, alguns chás até ajudam nisso. Sim. Então, tudo bem, é sempre olhar. Peraí, que horas que eu jantei? O que eu jantei? Jantei 6 da tarde, vou dormir 10 da noite. Estamos falando aí de 4 horas. Então, aí cabe um lanchinho leve antes de dormir. Super tranquilo. Agora, o nosso tema, o que é idolatria do corpo? Então, idolatria, né? Tudo aquilo que a gente coloca o centro, ou coloca no centro da nossa vida e toda a nossa atenção em cima disso. O corpo pode ser uma delas, né, Tati? Mas como tantas outras ídolos que nós colocamos no nosso coração no lugar de Deus. E a idolatria ao corpo é quando eu cuido demais desse corpo em detrimento de outras atividades que eu deveria fazer. Então, quando eu só penso no meu corpo físico, quando eu só penso ou nesse peso, ou na beleza exterior, de tal modo que aquilo ocupa o meu tempo, os meus recursos financeiros, a minha mente, eu estou idolatrando o meu corpo. Quando eu só falo sobre aquilo, quando tudo gira em torno desse corpo. Ou seja, o peso, o que eu como, a atividade física, a beleza, a aparência, as roupas, isso está virando uma idolatria. Então, eu preciso ter a sabedoria, né, discernimento, para cuidar sem idolatrar. Sem que isso roube a minha atenção e que eu pare de pensar em outras coisas necessárias para a minha vida. Né? Então, quando eu cuido mais do meu corpo físico do que o meu corpo espiritual, eu preciso rever, porque eu tá num desequilíbrio. Aí vem a nossa outra pergunta. Como ter uma vaidade saudável? Que a gente precisa cuidar, né? Se eu não cuido do meu corpo físico, eu não tenho condições de manter meu corpo espiritual também bem cuidado. Porque pensa, a pessoa não se alimenta, ou ela se alimentou demais, exagerou. Uma atividade física. Não faz, então ela fica cansada. Sim. Vai estar sempre com sono. Então ela não vai conseguir ler a Bíblia porque ela está sempre cansada, com sono. Então, eu preciso ter esse equilíbrio para que eu possa cuidar. Então, assim, quando a gente fala de vaidade, né? Precisa tomar cuidado porque a gente sabe que ela é passageira, né? Ou seja, tudo nessa vida pode ser vaidade. Mas eu cuidar minimamente, né? Eu me apresentar de um modo agradável para as pessoas, mas principalmente para Deus. Então, quando eu cuido do meu corpo, quando eu cuido da minha alimentação, qual é o meu propósito com isso? É receber elogio? É me aparecer? Que os outros se espelhem em mim? Exato. É criar, né, um sentimento... padrão, né? Exato. Que as pessoas tenham uma inveja. Então, qual é o meu propósito com isso? Se o meu propósito nesse cuidado é me apresentar para Deus com o melhor que eu posso, né, no meu corpo físico e espiritual, isso é equilibrado. Agora, se eu só cuido dessa beleza, querendo chamar a atenção das pessoas para mim, para receber elogio, para minha vaidade mesmo, isso não é saudável. Né? Então, acho que esse equilíbrio é muito importante. E a gente sempre entender se isso está extrapolando. Porque se eu estou cuidando demais, né, desse físico e esquecendo do espiritual, isso também não vai me levar a nada. Então, precisa buscar esse equilíbrio, né? E hoje, com a questão das mídias sociais, né, principalmente os nossos adolescentes que ainda estão ali em formação e eles estão vendo muito isso, as crianças estão expostas a isso, né?
E cada vez mais nos estimula a ficar insatisfeito com o nosso corpo, né? Tanto é que hoje muitas pessoas se vendem através desse corpo, né? Tenha o meu resultado em 5 dias, em 10 dias, né? Isso gera em nós essa insatisfação, né? Quais cuidados, né, nós devemos ter como pais e responsáveis na formação das nossas crianças? Sim. Tati, a gente vive numa sociedade capitalista e que vai sempre, né, querer colocar em nós esse sentimento de insatisfação, de precisar de algo que nós não temos. Seja uma roupa, seja um corpo, seja um peso, seja uma beleza. Então, nós somos bombardeados o tempo todo que você precisa ser daquele jeito. Sim. Que você precisa ter aquela roupa, aquele tênis, aquele make, aquele cabelo. É uma indústria. É uma indústria. E, em relação ao corpo, é a mesma coisa. Então, sempre vai ter algo sendo bombardeado em nós que, olha, não, esse peso não, essa ruga não, essa aparência não. Você precisa desse produto. E esse produto pode ser ligado a peso, um medicamento, pode ser um tratamento estético, pode ser uma cirurgia. Então, sempre trazendo para nós essa ideia de do jeito que tá, não tá bom. Quando a gente pega os nossos filhos, adolescentes, que ainda estão numa fase de amadurecimento, ele muitas vezes não tem essa maturidade de fazer esse discernimento. Isso que você tá vendo aí é para você comprar, para você... A empresa quer vender. Sim. Então, cuidado. Ou essa... celebridade, ela vai mostrar algo que a gente nunca vai ter isso, Sim. né? Então, essa orientação e saber o que os nossos filhos estão consumindo. Tá. Muito importante, porque ali você vai ter de tudo. E às vezes começa de uma forma muito sutil, né? Uma coisa bonitinha, engraçadinha, mas aquilo vai criando uma insatisfação nessa criança. Então, é saber o que os filhos estão assistindo, conversar sobre aqueles conteúdos e entender que sempre nós vamos ser trabalhados para consumir algo que nós não temos. Então, isso a gente precisa realmente desse discernimento e entender que nós não vamos ter tudo mesmo. Sim. Né? Que faz parte da nossa vida. Essa vida que precisa ser cuidada do corpo, mas entendendo que ele nunca vai ser perfeito, né? Como é vendido para nós. E você que está em casa aí, como é que você tem lidado com a sua alimentação? Como é que você tem se enxergado? Tem se sentido satisfeita com aquilo que você tem visto ou não? Quais são as suas práticas de boa alimentação e de atividade física? Conta aqui pra gente. E se você está gostando desse conteúdo, compartilhe também. Eu acho que pensar sobre isso é algo que nós precisamos, né? Vi essa semana, por exemplo, que os dados são alarmantes para as crianças, né? Eles estão dizendo que nós teremos um número de crianças e adolescentes obesos nos próximos anos, assim, né? Acho que eles falaram 30%, algo assim, de toda a população. É muito, né? E a gente precisa cuidar porque hoje em dia, né, com a quantidade de jogos de celular, as crianças estão tendo celular cada vez mais cedo, né? E com pouca atividade física, né? A gente, às vezes, em escolas onde tem pouco espaço, né, para essas crianças realmente brincarem, né? Ter atividade aí ao ar livre. E existe essa preocupação até por conta da oferta de alimentos também, né? Que a gente chama aí dos ultraprocessados, né? Os alimentos que estão muito disponíveis, né, Sim. Tati? Hoje em dia, isso em qualquer faixa de renda. Sim. Então, você vai para uma comunidade, você vê muito mais oferta de alimentos, que são aí alimentos ricos em gordura, em sal, alimentos que são muito palatáveis, porque a indústria já faz desse jeito, né? Então, o acesso é muito rápido para as crianças. Ou às vezes no supermercado, né? Perto dos caixas, a mãe tá lá com o filho passando para pagar a compra, aquele monte de... A gente tem isso em tudo, né? No mercado, na farmácia, na padaria, né? Exato. Bem na mão da criança. Então, realmente uma luta constante. E estabelecer bons hábitos desde muito cedo, né? Desde lá do aleitamento materno, introdução alimentar, para que a gente tenha crianças que
busquem por uma alimentação saudável, equilibrada, e cresçam dessa forma, né? Então, se exercitando, mas tendo aí alimentos também mais ligados à natureza, à terra, né? Os alimentos in natura, fazendo parte desse dia a dia das famílias brasileiras. Sim. Nos dá umas dicas aí de como ter uma alimentação equilibrada, como ter uma alimentação mais consciente. Como que a gente faz essa mudança? Primeiro, vou dar uma dica muito prática, né? Primeiro, a gente precisa descascar mais os alimentos e abrir menos. Então, se eu descasco mais, eu tô tendo mais fruta, verdura, legume. Se eu fico abrindo muito pacotes e mais pacotes, eu tô comendo mais alimentos processados ou ultraprocessados. Outra dica importante é leia o rótulo do que está comendo. Porque muitas vezes, Tati, a gente está comendo um alimento achando que ele é saudável e, na verdade, ele está carregado ali de sal, de gordura, de aditivos químicos. Então, quando o alimento, você vai lá na lista de ingredientes, é uma lista infindável. E nomes que a gente não conhece, que às vezes eu vou ler, mas aí eu fico, o que é isso? Exato. Né? Esses alimentos eles devem aparecer o mínimo possível na nossa alimentação. Isso vai entrar macarrão instantâneo, isso vai entrar os refrigerantes, todo o grupo das guloseimas, os biscoitos recheados. Então, eu preciso evitar esse consumo. E ter mais alimentos que passaram por poucos processos, né? Então, os cereais que foram descascados, né? Mas estão ali o arroz, as leguminosas que foram também descascadas, mas são alimentos muito saudáveis. As carnes, os ovos, os laticínios, passaram por poucos processos, né? Na indústria. Então, isso tem que ser a base da minha alimentação. E menos desses alimentos que são carregados de aditivos. E o básico, né? A minha alimentação, ela não precisa fugir muito do arroz, feijão, da proteína ali, que seria a carne, o frango, o peixe, o ovo, e uma salada. Não foge muito disso, né? Sim. E isso eu posso, no meu dia a dia, manter um feijão congelado só para descongelar na hora, ter um arroz que vai durar 2, 3 dias na geladeira que você pode comer, uma salada já lavada, que é só pegar, colocar no prato e aí cuidar para que tenha uma diversidade. Evitar comer sempre o mesmo arroz, o mesmo salada de alface com tomate. Vamos na feira, vamos ver o que tem, vamos colocar as crianças para conhecer também esses alimentos e dar palpites, né? Vamos experimentar, colocar as crianças para provarem alimentos novos, né? E isso vai criando esse reconhecimento dos sabores diferentes e uma variedade de alimentos que você vai estar comendo comida de verdade, né? Quem come comida de verdade dificilmente vai lutar aí com peso, outros problemas de saúde. E que palavra você deixaria de esperança para quem está lutando com peso, já tentou várias dietas, se sente até mal, ou então acha que é uma sentença, né? Estar sempre acima do peso, eu não consigo mesmo, não é para mim conseguir. O que você falaria para essa pessoa? Bom, primeiro que às vezes a gente ouve por aí que a força está dentro de nós, né? Que você consegue. Ou quando você não consegue, que você é o culpado por isso, né? Porque não se alimentou de uma forma adequada. Então, primeiro, essa força, esse autocontrole, esse domínio próprio, a gente só consegue através de Deus, da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, a gente precisa realmente colocar isso em oração. A gente não ora pedindo cura de doenças, câncer e tantas outras doenças, por que não pedir para Deus nos ajudar nesse autocontrole, né? A trazer esse equilíbrio na nossa alimentação. E mesmo que você já tenha tentado várias tentativas, várias dietas e que não deram certo, por vários motivos, entenda que há esperança. E essa esperança está ligado à saúde, a ter mais, pensa em ter mais saúde e não a estabelecer um peso ou um número, né? Porque às vezes aparece um número mágico. Eu preciso reduzir 5 quilos. Tá, mas de onde vem isso? Quem falou isso para você? Será que tem fundamento? E às vezes isso vem de um profissional de saúde, mas que nem te ouviu. Não ouviu o que você já fez, né, de tentativas para reduzir peso. Então, pensa, qual foi um peso que você se sentiu bem na vida adulta? Vamos pensar nesse peso, talvez como algo para você alcançar gradativamente. Às vezes as pessoas querem um resultado muito rápido, mágico. Eu quero reduzir peso em 1 mês. Não. Quanto tempo você levou para
ganhar o peso que você tem hoje, né? Então, paciência, que é algo que a gente precisa cultivar, né? Paciência, porque é um processo. E esse processo pode levar meses. Mas coloque isso diante de Deus, né? Uma coisa que eu escuto bastante também é pessoas dizendo assim que hoje comem um pouco mais devido à falta que teve na infância, né? A gente passou muita necessidade, passamos muita fome. Isso é real? Ou, Thelma, ou isso é algo aprendido nosso? Veja, pode ser real e também pode ser aprendido. Mas quando a gente pega, por exemplo, pessoas, os mais antigos, né, que passaram aquela fome lá da guerra, pode ver que são pessoas que às vezes gostam de estocar alimentos ou itens em casa, porque vem isso muito forte, né? Às vezes um trauma, né, como realmente passar uma necessidade muito grande, ela faz com que venha uma compensação disso, né? Então eu não vou mais ter aquele problema e aí eu acabo compensando na alimentação. Mas até nisso a gente precisa de equilíbrio, né? Entender que lá foi uma escassez, agora eu tenho o alimento, eu preciso gerenciar isso para que não vá também para o outro extremo, né? Então, esse gerenciamento da quantidade de alimento, do acesso ao alimento é muito importante. Não é porque eu tenho condições agora de comprar qualquer tipo de alimento que eu vou exagerar e até gerar desperdício muitas vezes, né? Se a gente for pensar, Tati, o comer excessivo constantemente é um desperdício. Porque eu tenho uma quantidade que eu preciso de caloria no dia, se eu como muito mais, eu estou desperdiçando. Então, isso também precisa de uma moderação nessa quantidade. A Meire Nogueira disse que está assistindo a gente do Ceará. Olha, um beijo, Meire, que alegria. Joelma, querida, que bom ter você aqui. Joelma também é nutricionista. Que bom. Angélica, um beijo. Muito bom ter você aqui. E o que fazer quando o intestino não funciona? Quais são alimentos que nos ajudam a que o intestino funcione? Tá, olha, hoje em dia a gente tem o nosso intestino considerado aí na ciência como o nosso segundo cérebro, porque ele está ligado a vários sistemas do nosso corpo, até, às vezes, questões de aparência, né? A pele, ou é um meio, né, que a gente tem de eliminar toxinas. Então, eu preciso ter esse intestino funcionando adequadamente. 2 regras importantes primeiro, ter a quantidade adequada de alimentos que trazem fibra alimentar. Que eu vou encontrar isso em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, nas leguminosas. Então, isso precisa estar presente no meu dia a dia. E muito importante, além de ter os alimentos fontes de fibra, é tomar água, tomar líquido de forma adequada. Ao longo do dia, se hidratar numa quantidade adequada. E essa quantidade de líquido não é igual para todo mundo. Então, mais ou menos, cada um tem um peso, você faz a conta em casa, que seria 30 ml por quilo de peso. Então, eu peso 60 quilos, seria 1.800 ml de água que eu preciso do dia. E por que eu tô falando essa recomendação? Porque às vezes a gente acha que todo mundo tem que tomar 3 litros. E não. Pessoas menores vão precisar de menos água. Pessoas maiores vão precisar de mais água. Pessoas que estão em regiões muito quentes, ou nós agora, né, mesmo aqui na região de São Paulo, dias muito quentes, muito calor, a gente sua mais, eu preciso de mais água. Então, essas 2 combinações, fibra e água. E aí, para outras questões, né? Um exercício físico ajuda, então a gente se movimentar ajuda também nesse intestino funcionar melhor. Que legal. Thelma, que alegria receber você aqui. Já passou, já deu 1 hora, tão rápido, né, gente? A Michelle está dizendo que assunto tão necessário. Realmente a alimentação saudável, em que descascamos mais do que desembalamos e tratarmos a causa das doenças e não só remediar aliviando os sintomas. Perfeito. É um processo muito bom. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer que é maravilhoso receber vocês toda semana aqui ao vivo para a gente conversar. Thelma, querida, muito obrigada. Quero que você deixe uma mensagem para esse pessoal que está em casa, incentivando eles a fazer uma mudança aí na alimentação, ou aqueles que já começaram a continuar. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom incentivar as pessoas a terem uma alimentação saudável, não olhando só para si, mas para que isso possa glorificar a Deus, né? Nós podemos glorificar a Deus em tudo que a gente faz, nas mínimas coisas.
E aí, uma palavra que eu quero deixar para você é: melhore um pouco a cada dia. Não veja só o resultado final, mas busque um pouquinho a cada dia. Então, se está comendo poucas verduras, introduz uma, né? Algumas vezes na semana, e vai aumentando isso. Se a sua família está com consumo baixo de fruta, estabeleça uma meta aí, vamos todo mundo comer uma fruta, e um pode ajudar o outro nesse processo, né? Essa rede de apoio que é a nossa família, os nossos amigos, é muito importante, né? Coloque pequenos desafios aí, vamos buscar comer sentado à mesa pelo menos uma vez por semana. Tem várias, né, propostas aí que a gente pode conversar com a família e ir melhorando um pouquinho a cada dia e glorificar Deus através da nossa alimentação e do cuidado com o nosso corpo. Amém. Obrigada, viu? Gente, olha só. Como vocês sabem, nós temos aí uma plataforma para você que é cristão, que está aí desejosos de obter conteúdos sem nenhum tipo aí de ideologia, mas voltado para você. Nós temos uma plataforma com treinamentos, com palestras, com filmes e com muitas coisas que você pode crescer espiritualmente. Está aqui no nosso link, o link está aqui abaixo nos comentários. Você pode acessar e assinar essa plataforma e você vai desfrutar de conteúdos maravilhosos do nosso meio cristão. Agradeço a sua presença. Até a próxima terça, às 10 horas da manhã, ao vivo. Tatielas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com